Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixe de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. Biden expressa dúvidas sobre os planos de invasão da China em relação a Taiwan e o que está realmente em jogo. Tópico número 2. Compromisso dos Estados Unidos em defender Taiwan, estamos à beira de um confronto global? Tópico número 3. O declínio econômico da China levanta riscos alarmantes para Taiwan e o que você precisa saber. Tópico número 1. Biden expressa ceticismo em relação à possibilidade de Pequim invadir Taiwan, atribuindo isso aos desafios econômicos atuais da China. O presidente Joe Biden, que recentemente compareceu à cúpula do G20 na Índia e depois viajou para o Vietnã, revelou que se encontrou com o primeiro-ministro chinês Li Qian durante a cúpula. Ao ser questionado sobre a falta de encontros com o presidente chinês Xi Jinping nos últimos 10 meses, Biden sugeriu que o líder chinês está ocupado com dificuldades em andamento. O presidente Xi não compareceu à cúpula do G20 e seu próximo possível encontro com Biden pode ocorrer na cúpula da PEC programada para novembro em São Francisco. Biden especulou sobre as dificuldades econômicas da China, relacionando-as a questões de crescimento internacional e políticas chinesas. No entanto, ele argumentou que esses desafios podem, na verdade, reduzir a probabilidade de uma invasão chinesa a Taiwan, o que implica que a capacidade atual da China de realizar uma invasão bem-sucedida pode estar diminuída. Abordando as tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China em relação a seus objetivos tecnológicos, Biden mencionou a intenção da China de proibir o uso de iPhones por empresas estatais. Isso representaria um retrocesso para a Apple Inc. e ampliaria as restrições anteriores que afetavam apenas agências governamentais. Em resposta a isso, o Congresso dos Estados Unidos já havia aprovado leis restringindo o uso de equipamentos da Huawei Technologies Co. ZTE Corp em determinadas redes do Pentágono. Biden deixou claro que não fornecerá à China materiais que possam contribuir para seu arsenal de armas nucleares ou atividades de defesa. Ele também ressaltou preocupações em relação ao uso de tecnologia pela Huawei, que os Estados Unidos esperavam evitar que Pequim tivesse acesso. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos iniciou uma investigação oficial sobre o chip chinês avançado encontrado no último smartphone da Huawei, com o objetivo de determinar seu processo de produção e se alguma medida deve ser tomada em resposta. Biden enfatizou que sua intenção não é conter ou isolar a China, mas sim estabelecer um entendimento transparente mútuo em sua relação bilateral, envolvendo a segunda maior economia do mundo. Ele defendeu a importância de um relacionamento equitativo e bem definido, evitando qualquer ambiguidade ou mal-entendido. Em geral, as declarações de Biden sugerem uma visão cautelosa da capacidade e inclinação da China em relação à invasão de Taiwan, em meio aos desafios econômicos em andamento. A discussão também destaca as tensões tecnológicas significativas entre os Estados Unidos e a China, ao mesmo tempo em que enfatiza os esforços do governo dos Estados Unidos para evitar quaisquer ameaças potenciais representadas por empresas chinesas. Resta saber como essas complexidades na relação Estados Unidos-China se desenrolarão, e o público é incentivado a compartilhar suas opiniões sobre este tópico nos comentários abaixo. Tema número 2. Compromisso dos Estados Unidos em defender Taiwan, estamos à beira de um confronto global? Durante uma recente visita a Taipei, o representante dos Estados Unidos Rob Wittman expressou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a segurança de Taiwan. Wittman, um republicano e vice-presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, assegurou ao presidente Tsai Ing-wen que qualquer ataque não provocado a Taiwan seria recebido com uma reação firme de Washington. Ele enfatizou a importância da paz e estabilidade na região do Indo-Pacífico e destacou a determinação dos Estados Unidos em construir e projetar força na área.
Widmer elogiou os esforços de Taiwan em aprimorar suas capacidades de autodefesa e reconheceu a extensão do serviço militar obrigatório para 1 ano como um passo significativo nessa direção. Ele enfatizou que a força funciona como um dissuasor e destacou os valores compartilhados de democracia, Estado de Direito e desenvolvimento tecnológico e econômico que constituem a base da relação profunda e de longo prazo entre os Estados Unidos e Taiwan. Reconhecendo o atraso nas entregas de armas a Taiwan, Widmer afirmou que os Estados Unidos têm a obrigação de abordar esse problema prontamente. Ele mencionou esforços bipartidários na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para resolver o atraso de 19 bilhões de dólares e garantir o cumprimento das vendas de armas para Taiwan. Widmer estava otimista em relação ao crescimento e fortalecimento contínuo da relação entre as duas nações. Em resposta, a presidente Tsai expressou sua gratidão a Widmer e à delegação pelo apoio e ações práticas para salvaguardar a segurança de Taiwan. Ela destacou suas contribuições para a legislação pró-Taiwan no Congresso dos Estados Unidos, que ajudou a fortalecer as capacidades de autodefesa de Taiwan e aprofundar a cooperação em segurança com os Estados Unidos. Tsai enfatizou a importância da união e cooperação entre parceiros democráticos diante da expansão autoritária. Ela ressaltou o compromisso de Taiwan em trabalhar junto com os Estados Unidos e outros aliados democráticos para proteger a estabilidade e a prosperidade regional. Tsai também expressou apreço pela aprovação do Congresso dos Estados Unidos do primeiro acordo no âmbito da Iniciativa Estados Unidos-Taiwan de Comércio do século XXI. Ela antecipou um maior aprofundamento dos laços econômicos e comerciais entre Taiwan e os Estados Unidos, principalmente por meio da eliminação da dupla tributação e do fomento de uma cooperação industrial mais estreita. Tsai expressou a esperança de que os legisladores dos Estados Unidos estendam seu apoio nesse empreendimento. A visita de Widmer a Taiwan, acompanhado pelos representantes dos Estados Unidos Jim Quigas e Carlos Gimenez, marca a segunda visita de autoridades sêniores do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A presença dos representantes dos Estados Unidos Alex Mooney e Michael Cloud destaca ainda mais o forte apoio a Taiwan dentro da bancada de Taiwan no Congresso. Sua abordagem proativa por meio de propostas legislativas e declarações demonstra seu compromisso firme com a prosperidade e segurança de Taiwan. Em conclusão, o compromisso dos Estados Unidos em proteger Taiwan em caso de um ataque não provocado destaca a importância da paz e estabilidade na região do Indo-Pacífico. Os valores compartilhados e o aprofundamento da relação entre os Estados Unidos e Taiwan servem como uma base sólida para uma cooperação contínua, com foco no aprimoramento das capacidades de defesa e no estímulo dos laços econômicos. O apoio proativo dos legisladores dos Estados Unidos fortalece ainda mais a relação bilateral. É essencial estimular um diálogo construtivo entre o público, convidando-os a compartilhar seus pensamentos sobre o assunto. Tópico número 3. A desaceleração econômica da China aumenta riscos alarmantes para Taiwan. O que você precisa saber? A desaceleração econômica da China pode impactar a dinâmica entre China e Taiwan, resultando em maior especulação sobre a possibilidade de ação militar por parte de Pequim. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que a crise econômica da China é improvável de desencadear uma invasão de Taiwan, alguns especialistas têm uma visão diferente. Mike Gallagher, presidente do Comitê de Competição Estratégica entre Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, sugere que os desafios econômicos e demográficos da China podem fazer com que o presidente chinês Xi Jinping esteja mais inclinado a correr riscos e buscar ações imprevisíveis. Ele argumenta que o desejo da China por dominação regional poderia eventualmente levar a uma tentativa de tomar Taiwan. Gallagher destaca a necessidade de evitar um conflito militar entre os Estados Unidos e a China, pois as consequências seriam catastróficas. Os riscos associados às tensões entre os Estados Unidos e a China são especialmente preocupantes na década atual, de acordo com Gallagher. Ele enfatiza que a próxima eleição presidencial de Taiwan, especialmente se o Partido Progressista Democrático, DPP, garantir a vitória, poderia desencadear um período mais crítico e perigoso. Para mitigar esses riscos,
Gallagher propõe fortalecer a dissuasão garantindo a capacidade de defesa de Taiwan contra possíveis ataques chineses. O representante dos Estados Unidos, Rasa Krishnamoorthi, compartilha preocupações semelhantes, enfatizando a possibilidade de ataques preventivos aos interesses americanos pelo Partido Comunista Chinês. A situação tem potencial para se intensificar e representar uma ameaça significativa para os soldados americanos e infraestrutura vital. Para lidar com esses desafios, Gallagher e Krishnamoorthi defendem uma abordagem multifacetada. Eles propõem fortalecer a dissuasão militar por meio do investimento estratégico em poderio bélico, como o desenvolvimento de sistemas de fogo de precisão de longo alcance e tecnologias autônomas. Além disso, consideram crucial que os Estados Unidos restringam seletivamente sua dependência econômica da China em áreas onde enfrentam agressão, incluindo roubo de propriedade intelectual, dumping de produtos baratos e ciberataques. Construir alianças mais fortes com países de mentalidade semelhante também é visto como um elemento-chave para pressionar a China a conter seu comportamento agressivo tanto economicamente quanto militarmente. Embora o caminho para alcançar um novo equilíbrio entre os Estados Unidos e a China permaneça incerto, evitar um conflito devastador é firmemente focado como objetivo imediato. Gallagher e Krishnamoorthi enfatizam a importância de utilizar uma estratégia de dissuasão pela negação para desencorajar quaisquer ações hostis. Eles sugerem que esforços devem ser feitos para evitar um cenário de Terceira Guerra Mundial. Separadamente, a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirma o compromisso dos Estados Unidos com a política de uma China e enfatiza a intenção da administração Biden de apoiar a autodefesa de Taiwan. Ela ressalta a importância de manter o status quo atual entre Taiwan e a China continental, recomendando contra quaisquer tentativas violentas de alterá-lo. O tópico discutido levanta questões significativas sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e China e os potenciais riscos representados pela desaceleração econômica da China. Ele incentiva um diálogo aberto para reunir opiniões e perspectivas diversas. O que você pensa sobre o assunto? Você acredita que os desafios econômicos da China podem aumentar a probabilidade de ação militar contra Taiwan? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo.